Pegue a palavra de Deus, ainda de pé. Abra a palavra de Deus. Vá até o livro de Apocalipse, que é o último livro. Capítulo 5, versículo 14. Preste atenção. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém? Vou ler de novo. E os 4 animais diziam o quê? Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Jesus mandou João escrever tudo o que ele estivesse vendo. E João escreveu que ele viu isso aqui. Os 4 animais que falam. 4 animais que falam. O céu tem 4 animais junto ao trono de Deus. São animais que falam. Mas precisamos saber um pouquinho mais a respeito deles. E a primeira menção que eu posso dizer mais detalhada disso no Antigo Testamento está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Vai lá, profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. Ó o que diz aqui. No ano em que morreu o rei Uzias, anote aí do lado, o rei Uzias morreu aproximadamente em 740 anos antes de Cristo. Só para a gente se situar no tempo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, Isaías está falando. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então sabemos que eles são serafins, criaturas com asas que falam. Então Isaías teve essa visão lá no Antigo Testamento. Aí o apóstolo João, quase com 100 anos de idade, preso na ilha de Pátimos, ele ouve uma voz poderosa atrás dele e ele vê Jesus glorificado. E Jesus disse para ele: tudo que eu vou te mostrar, você escreve. E João começa então uma viagem espiritual, ele é arrebatado em espírito e começa a ver coisas extraordinárias. Tem muitas visões lindas que ele descreve e também coisas atrozes que ele descreve em Apocalipse. Mas aí ele relata uma visão extraordinária do trono de Deus. Eu quero que você vá de volta para Apocalipse, capítulo 4. E veja que coisa, hein? Entre João, o apóstolo João, e Isaías, quando ele viu o Senhor e os serafins, nós podemos colocar no mínimo 700 anos entre eles. Ou seja, 700 anos depois da visão de Isaías, o João vai ver a mesma coisa, só que agora eu vou passar para você com mais detalhes. Vamos acompanhar o que existe no mundo espiritual e o que tem lá na sala do trono. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda.
E ao redor do trono havia 24 tronos. Passa um traço aí. Os 24 anciãos, eles têm 24 tronos ao redor do trono de Deus. E ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Por isso que toda campanha de oração que a gente faz, quando envolve 7 vezes, nós estamos trabalhando em conformidade com os 7 Espíritos de Deus, que na verdade formam um só. Os 24 anciãos, eu particularmente acredito que 12 são das 12 tribos de Israel e 12 são os 12 apóstolos de Cristo. Porque Jesus prometeu isso para os discípulos: vocês se assentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Os 24 anciãos são coisas que João viu, e o Senhor tinha dito para ele, coisas que devem acontecer, por enquanto são coisas futuras que João está vendo, que devem acontecer. Então na descrição aqui já sabemos como é o trono de Deus, a aparência de Deus, o arco sobre o trono, e sabemos que em volta há 24 tronos, e agora vem a revelação dos animais, versículo 6. E havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como que de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um respectivamente, 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Muito, muito semelhante à descrição que Isaías fez cerca de 700 anos antes. João está vendo a mesma coisa, e um dia os salvos também verão. Você também verá isso. E continuando aqui, diz: e quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. Se prostravam, adoravam o que vive para todo sempre, o Eterno. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Dá glória a Deus como os serafins. Diga: santo, santo, santo é o Senhor. Digno é o Senhor de toda a honra, de todo louvor e de toda a glória, porque o Senhor criou todas as coisas e a mim também. Glorifica a Deus dizendo isso: eu te glorifico por ter criado a minha vida. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Glorifica aquele que vive para todo sempre, glorifica o Eterno. E enquanto isso, os 4 animais, os 4 serafins estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Olha o detalhe: as 4 criaturas, no versículo 8,
não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era e que é e que há de vir. Eles não descansam, eles ficam falando isso o tempo todo. E quando eles fazem isso e glorificam e dão ações de graças, os 24 anciãos que estão sentados em tronos também têm coroas de ouro na cabeça. Eles retiram suas coroas e lançam diante do trono e se prostram diante daquele que vive para todo sempre. Aí, João está vendo essas coisas e anotando tudo. É uma cena muito linda, gloriosa. Porém, no meio daquela cena muito linda, de alegria, de exultação, de repente surge um anjo muito forte, um anjo muito grande, com uma grande voz. E esse anjo começa a falar com todos que estão diante do trono, com todas as criaturas celestiais, inclusive com os serafins, que são os anjos da primeira hierarquia, os que estão mais próximos do trono, inclusive com os querubins, com os arcanjos, com os anjos, com milhões de criaturas celestiais. João vê aquele anjo forte, com grande voz, apontar para aquele que está sentado no trono, e o que está sentado no trono segura um livro na mão. O livro está selado. O que está sentado no trono segura aquele livro na mão. E o anjo aponta para ele e pergunta para todo o céu. O anjo pergunta: quem é digno aqui? Quem é digno de pegar o livro que está na mão direita dele e abrir o seu livro, desatar os seus selos? Os serafins não foram pegar o livro, apesar de serem anjos da primeira hierarquia. Os 4 serafins, os 4 animais, continuaram ali voando, tapando o rosto, falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Mas eles não foram lá pegar o livro. Os mais próximos do Todo-Poderoso não eram dignos de pegar o livro. E aquele anjo forte com grande voz diz: quem aqui é digno de pegar o livro que está na destra do Todo-Poderoso e desatar os seus selos? E os outros anjos, os arcanjos, os querubins, eles começam a baixar a cabeça. Eu não posso. Veja, querubins, eu não sou digno. Arcanjos, eu não sou digno. Todos foram baixando a cabeça. Os demais anjos, quando viram que nem os serafins, nem os querubins, nem os arcanjos eram dignos, os outros anjos evidentemente concluíram: se eles não são dignos, imagine eu. E todo o céu fez silêncio naquele momento, e só se ouvia suavemente o sussurrar dos serafins que diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Um silêncio absoluto no céu. Os serafins falavam com a voz miudinha, e o anjo olha então para o paraíso, para onde vão os justos, onde estava Noé, onde estava Abraão, Isaque, Jacó, onde estava o próprio Isaías, Jeremias, Ezequiel,
Davi, Daniel, Jó. O anjo olha lá para o paraíso e brada: quem é digno de ir até o trono e pegar o livro que está na mão direita do Todo-Poderoso e abrir os seus selos? E o paraíso se calou. Abraão pensou: Deus me chamava de amigo, mas eu não sou digno de pegar este livro. Jacó pensou: ele me chamou de campeão, de valente, mas eu não tenho coragem de ir lá pegar esse livro, porque eu não sou digno. Muito menos Noé, nem Jó, nem Davi, que era o amado de Deus. Ninguém, inclusive pessoas já do Novo Testamento que estavam no paraíso, pessoas do Novo Testamento que já estavam lá, ninguém era digno, ninguém teve coragem de dizer: eu sou digno, eu vou lá pegar, porque sabia que não era. A pessoa sabia que não era digna, então houve silêncio no paraíso. Então o anjo clamou olhando para o planeta Terra: quem sabe tem um justo na terra que seja digno. E o anjo clama para o planeta Terra: quem é digno de pegar o livro que está na mão direita do Todo-Poderoso? E na terra não há ninguém que seja digno, não há um só. E ele clama até para os que estão debaixo da terra: quem é digno de pegar o livro que está na destra do Todo-Poderoso, desatar os seus selos e abrir o livro? E nem debaixo da terra tinha ninguém, nem pessoa viva, nem pessoa morta, ninguém era digno. Um silêncio total. João viu isso. João viu isso e ele tem uma crise de choro, porque ele sabia que era muito importante aquele livro ser tomado da mão de Deus. Ele sabia disso. E aqui diz a palavra, volte comigo em Apocalipse capítulo 5, no versículo 3. Olha o que João escreveu: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Por isso que eu estou te falando que estavam todos de cabeça baixa. Nem de olhar para ele, eles não podiam nem olhar, eles baixavam a cabeça. Versículo 4: e eu chorava muito. João teve uma crise de choro, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. João está chorando e ele chora, e você sabe que o judeu, quando ele chora alto, é lamento alto, ele chora. Um silêncio absoluto no céu, milhões e milhões de anjos, arcanjos, querubins, serafins, um silêncio total. Só se ouvia a voz miudinha dos serafins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque eles têm que falar isso o tempo todo, entenderam? Só que eles falavam com a voz miudinha: o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Só se ouvia esse murmúrio e o choro do evangelista João. Chorando, soluçando. É tão importante, não tem ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem eu posso olhar para aquele livro. E João chorava. Aí de repente ele sente um abraço. Ele sente um abraço afetuoso, um abraço de pai, um abraço amoroso. Ele diz, versículo 5: e disse-me um dos anciãos foi até ele: não chores. E João
está chorando agora no ombro do ancião, está com a cabeça no ombro do ancião. E ele diz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João então, ele enxuga as lágrimas e ele olha para ver o leão da tribo de Judá. E quando ele olha, não tem leão. Quando ele olha, não tem leão nenhum. Tem um cordeiro. E um cordeiro morto, manchado de sangue ainda. Cadê o leão? Eu não estou vendo um leão, eu estou vendo um cordeiro e morto. Aí aquele cordeiro que estava morto se levanta. Ele se levanta e o cordeiro começa a caminhar na direção do trono. E João descreve o cordeiro. Acompanhe comigo o versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra, ou como diz aqui no Rio, da destra, do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens e mulheres de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Naquela hora, esse cântico começou a entoar no céu. Era um novo cântico, um cântico que nunca tinha sido cantado antes, um louvor ao Cordeiro que foi morto. Ele é o leão da tribo de Judá. Porque para sofrer o que ele sofreu, tem que ser corajoso como um leão. Imagine, alguém inferior que você pode dominar facilmente, te chega e te dá uma bofetada na cara, você aceita? Podendo revidar e sendo mais forte, tem que ser muito corajoso, muito forte como um leão, para não devolver a agressão. Depois de todo julgamento falso, onde disseram muitas mentiras contra ele, ele já estava pré-condenado, já tinham decidido que ele tinha que ser morto antes do julgamento. Ele tinha que ser corajoso como um leão, para não dizer: esse tribunal é uma farsa, as testemunhas são falsas, vocês já entraram aqui decididos a me matar, eu já estava condenado antes da audiência, seus hipócritas. Ele ficou calado como um cordeiro, ele não abriu a boca. Precisa ser forte como um leão para não abrir a boca. E aí, quando deram a sentença de morte, ele é digno do quê? De morte. Começaram a esbofeteá-lo, a cuspir no seu rosto e dar-lhe socos nos ouvidos, no queixo, nos olhos, no nariz, na boca. E ele sofreu todos os golpes sem revidar. Ficou calado como um cordeiro, mas tem que ser forte como o leão de Judá, para não revidar, podendo revidar, tendo poder para revidar. E ele então vai ser torturado
por Pôncio Pilatos e por Herodes, mas não revida. É pregado na cruz sem reclamar. Como um cordeiro foi ao matadouro, não abriu a sua boca. Ficou suspenso entre o céu e a terra em grande agonia, das 9 da manhã às 3 da tarde, vazando sangue, passando mal, morrendo aos poucos, enquanto sofre insultos das pessoas que passam debaixo da cruz. Como um cordeiro, ele aceitou tudo, sem abrir a boca, mas tem que ser forte como um leão, para resistir a tanta canalice, a tanta maldade, tanta covardia. Tem que ser forte como um leão. E ele resiste e fica até às 3 da tarde. Às 3 da tarde ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele tomba a cabeça. Ofereceu-se em sacrifício. O cordeiro foi morto. Por isso o novo cântico: seu sangue vazou, não apenas ali na cruz, mas desde o Getsemane. Ele veio comprando a humanidade desde o Getsemane, onde soou grandes gotas de sangue. Ele foi comprando a humanidade lá na casa de Anás de Caifás, quando as gotas primeiras de sangue foram saindo da sua boca e do seu nariz. Ele foi comprando a humanidade quando foi açoitado por Herodes e por Pilatos, e o seu sangue foi sendo derramado ali. Ele foi comprando homens e mulheres de todos os povos, de todas as línguas e de todas as tribos, enquanto caminhava carregando aquela cruz. E ele comprou definitivamente a humanidade quando verteu todo o seu sangue no Monte Calvário e disse: Pai, o pagamento está completo. Eu comprei a humanidade com o meu próprio sangue. Está consumado. Ele é digno de receber um cântico novo. Eu quero ouvir essa melodia. Eu quero ouvir essa melodia, esse cântico novo. Por enquanto eu só conheço a letra. Você só conhece a letra do cântico. Você tem que decorar esse cântico, a letra. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Os que dizem que Jesus desmaiou na cruz e não morreu não, que depois ele foi para a Índia, se casou e teve filhos e morreu de velhice. Os que dizem que na verdade foi só um desmaio, ele acordou dentro do sepulcro e foi embora. Os que dizem que Jesus não morreu estão em choque com a palavra de Deus, porque aqui está dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. E a palavra de Deus não mente, ele foi morto. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esse é o cântico. Memorize esta letra, que um dia você, se chegar lá, vai cantar este novo cântico. Aí nós vamos saber qual é a melodia, quais são as notas musicais. Por enquanto só sabemos aqui da composição, da letra. E ele comprou com seu sangue. Comprou de todos os povos. E veja o detalhe, preste atenção nisso. Antes desta visão de João, eu li para você no capítulo 4, versículo 11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Deus é o dono por ser o Criador. Tudo é dele. Ele criou tudo. Mas o que foi que Jesus fez?
deu todo o seu sangue para comprar de volta aquilo que já era dele. É muito amor, não é? É como alguém que rouba o teu celular, e aí você liga para o teu próprio número, e o cara diz: eu estou com o teu celular sim, mas eu devolvo se você me trouxer R$300. Você vai comprar de novo o que já é teu, da mão de um ladrão. Nós fomos roubados, e quem tinha nos roubado? Satanás, que veio para matar, para roubar e para destruir. É por isso que o diabo fica apavorado quando ele vê que você foi lavado, comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Quando o diabo olha para você e vê você tingido pelo sangue de Jesus. Quando Satanás e o inferno olham para você e vê que você está coberta pelo sangue do Cordeiro, ele fica apavorado. Porque Jesus pagou para comprar de volta o que já era dele. E pagou caro. Não é que nesse bandidinho que roubou teu celular e fala: se você me der R$200 eu te devolvo o celular. Não, o diabo pediu um preço muito alto. Todo o seu sangue, toda a sua vida. E ele comprou para Deus. Vamos ler de novo esse cântico. E com teu sangue compraste para Deus. Com teu sangue compraste para Deus. Eu valho muito. Você vale muito. Porque nós não fomos comprados por tesouros humanos, nem por dinheiros de banqueiros ou bilionários desse planeta. Nós não fomos comprados com ouro e nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro incontaminado, totalmente puro e santo. Nós fomos comprados para Deus. Olha só. É um absurdo quando uma pessoa diz: eu não vou entregar a vida para Jesus. Mas como? Deus, em primeiro lugar, é o teu dono por direito de criação. Você já tinha que se entregar para Ele só por causa disso. E agora Jesus vem e paga o mais alto preço por você, e você não quer entregar a vida para Jesus? Teu nome não irá para o livro da vida do Cordeiro. Se você não entregar a tua vida para Jesus, se você não reconhecer que Ele te comprou, e se você não se entregar, porque nada causa mais decepção do que você comprar uma coisa numa loja e a loja fecha em seguida e não entrega o que você comprou. Mas eu paguei pela geladeira, eles ficaram me entregar em 3 dias. Eu fui no 4º dia reclamar na loja e a loja está fechada, faliu, mas eu paguei. Você vai abençoar o dono da loja? Você vai falar: aquele miserável, aquele maldito, recebeu o meu dinheiro, paguei a geladeira, ele já sabia que estava em processo de falência, ele já sabia que não ia entregar minha geladeira, e ele recebeu o meu dinheiro, o dinheiro todo que eu tinha, minhas economias, e ele sabia que ia falir, fechar, e me deu o golpe, miserável. Você não vai abençoar um camarada daquele. Como é que Deus pode abençoar uma pessoa que primeiro é dele, porque foi ele que te criou? Ele já é teu dono por criação, direito de criação. Depois Jesus vem e compra para Deus por um preço caríssimo, exorbitante, uma loucura de preço. Ninguém estava disposto a pagar esse preço por você. Jesus foi e pagou. Qual é agora o próximo passo? Deus receber o que Jesus comprou. Se você não se entrega para Jesus, você está dando um golpe no próprio Criador. Porque
Jesus já te comprou para Deus. Falta agora você se entregar para Deus e receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu lembro aqui, o cântico dos serafins: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Mas naquele momento, quando Jesus, o Cordeiro, pegou o livro e veio esse cântico, olha que coisa maravilhosa. Acompanhe comigo, estou em Apocalipse capítulo 5, eu estou terminando a mensagem. Eu vou ler o versículo 11 agora. Depois do cântico, o novo cântico encerrou. E aí João diz: e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvia toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam o quê? Era aí que eu queria chegar. Falei até agora para chegar no começo. O que os 4 animais diziam? Mas qual era a ordem do que eles deveriam falar o tempo todo? Vamos lá, não ouvi. Você não tem vocação para ser serafim, né? Vamos lá. Santo. Bem alto. Gente, vamos lá. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Vamos de novo. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Mais uma vez. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Não é isso que eles tinham que falar o tempo todo? Não é isso? É o que eles estavam falando, desde a época do Isaías. Eles estavam, o Isaías quando viu, eles já estavam lá falando isso. Mas vamos considerar que começaram a falar isso na época de Isaías. Antes eles já falavam, desde tempos imemoriáveis. Mas vamos imaginar que eles começaram a falar isso só na época do Isaías. Então eles já estavam há mais de 700 anos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Então eles falavam isso já há milhares de anos, há milhões de anos eles falavam isso. Os 4 serafins, aquelas 4 criaturas, há milhões e milhões de anos já falavam isso. Mas aí eles pararam aqui. É isso que eu quero que você pegue. Eles pararam aqui quando o Cordeiro foi entronizado. Quando disseram: ele é digno de todas as coisas. E os 4 animais diziam o quê? Amém. Agora pega a caneta aí para a gente terminar a mensagem. A gente sabe que a palavra amém, traduzindo popularmente, significa o quê? Assim seja. Outra tradução é certamente, significando certeza, né?
Amém é isso. E até pessoas que não são salvas usam a palavra amém. Você fala assim para um macumbeiro, vai com Deus, ele diz amém. Você fala para um feiticeiro, boa viagem, ele fala amém. Você pode falar com uma pessoa que nem crê em Deus, você fala, felicidades para você, amém. Todo mundo fala amém, fala ou não fala? Todo mundo fala amém. Todo mundo fala amém. As 4 criaturas, os 4 serafins falaram amém. Interromperam aquele cântico de milhões de anos para falar amém. Mas amém não quer dizer tão somente assim seja ou certamente. Amém é uma palavra hebraica constituída de 3 letras, anote isso aí. Amém é uma palavra hebraica constituída pela inicial de 3 palavras. São 3 letras, as iniciais de 3 palavras. O A, são só 3 letras. Anota, A-M-N. Em hebraico é isso. A-M-I-N. Só 3 letras, anota aí. Esse é o amém em hebraico. Só 3 letras. Cada uma dessas letras é a inicial de uma palavra. Então escreve A de Adonai. Adonai quer dizer o quê? Senhor. M de Melech, que quer dizer rei. E N da palavra hebraica Neman, que quer dizer fiel. Então, traduzindo a palavra amém, que os serafins estão dizendo aqui, eles estão dizendo Senhor, Rei fiel. E vamos aplaudir o Senhor, Rei fiel.